Manejo agroecológico do solo, solo sadio igual a planta sadia é igual a equilíbrio biológico. Sobre o manejo agroecológico dos solos, eu acho que é importante a gente refletir que ao manejar o solo adequadamente, nós criamos condições para esse solo em termos de disponibilidade de nutrientes, em termos de estrutura física para a infiltração da água para alimentar o lençol freático, a manutenção da água de forma adequada nas estruturas do solo para ser absorvida pelas plantas, a disponibilidade adequada de nutrientes, de micronutrientes em boas condições e em facilidade para as plantas absorverem de acordo com a sua necessidade. Além da possibilidade de manutenção da boa umidade do solo durante um tempo muito maior entre as chuvas, enfim, uma boa condição para os organismos que vivem no solo poderem estar desempenhando seus papéis. Então são algumas condições básicas que são fundamentais para que nós tenhamos um solo verdadeiramente sadio, como diz a nossa ilustre Ana Maria Primavesi. Solo sadio, planta sadia, é uma consequência de termos um solo sadio. E, logicamente, vai gerar produtos saudáveis e nós teremos seres humanos saudáveis também, por estar lidando esse ambiente saudável, esse ambiente sadio e ter à sua disposição alimentos sadios. E para isso, eu já falei em vários momentos do curso, tiveram as aulas, manejo agroecológico do solo, mas eu gostaria de chamar a atenção e enfatizar um pouquinho mais em relação a esse aspecto, principalmente nesse processo de convivência. A questão do manejo agroecológico do solo, a importância disso em relação à questão dos organismos que se alimentam de plantas vivas, que são rotulados como pragas e doenças. Então é nesse sentido que eu vou compartilhar duas situações com você e depois eu vou fazer alguns comentários a respeito desses processos. Nesse sistema de produção olerícola, eu mostro para você duas estratégias que se somam com o intuito de manejar o solo em bases agroecológicas e, consequentemente, contribuir para o equilíbrio biológico do sistema como um todo. Uma estratégia é a diversificação, que eu começo mostrando aqui para você o uso, inclusive, de algumas plantas medicinais associadas. Olha aqui, várias plantas medicinais, uma diversidade de plantas medicinais utilizada nessa área aqui, de primeira mão, já mostrando para você. Uma outra estratégia que eu vou mostrar em vários momentos é a manutenção da cobertura do solo com mulch, com material produzido adjacente ao sistema. Do lado do sistema, produzido uma grande quantidade de napier, que foi triturado, e esse material foi parcialmente desidratado, secado, especificamente secado, e utilizado para cobertura do solo no sistema. Então, uma diversidade de espécies de olerícolas, em forma de canteiro,
e varada, né? No caso mostrando ali o pepino, né? Então, uma diversidade de espécies vegetais sendo cultivadas, olha aí, ele mostrando do lado esquerdo, né? Já outras espécies, feijão, feijão de vagem, né? Associada com ali ao fundo com adubo verde, com crotalária júncia, né? E, enfim, utilizando essa estratégia da diversidade de espécies com o intuito de viabilizar o manejo agroecológico do solo e também contribuir para o equilíbrio biológico do sistema. Aqui mostrando, olha aí, essa cobertura do solo que eu enfatizei, que eu chamei a atenção para você com esse mulch, né, que é um material foi secado, né, que é feito com napier triturado, ele foi feito tanto na parte, né, nas faixas onde foram cultivadas, como também em algumas faixas entre as próprias áreas cultivadas, entre os canteiros. Você vai ver em outro momento aí, pelo menos parcialmente coberto, né, onde as pessoas estão andando. Olha aqui, ó, vários canteiros de alface, diferentes cultivares de alface, enfim, uma diversificação do próprio material genético, às vezes no mesmo canteiro, no canteiro adjacente, né? Diferentes cultivares de alface. Olha aí, no campo visual está mostrando várias cultivares de alface e mostra para você essa estratégia da diversidade de espécies vegetais, diversidade genética dentro da mesma espécie vegetal e utilizando continuamente essa estratégia de manter o solo coberto, né? Como estratégias do manejo agroecológico do solo, aí, mostrando bem para você, fechando a imagem aqui, eu estou dando zoom para mostrar como essa eficiente cobertura do canteiro com o mulch, né? Então essa palhada, esse material orgânico que exerce um papel fundamental na manutenção da umidade, na manutenção da temperatura, alimentação dos organismos que vivem no solo, que são decompositores, né? Enfim, exerce vários papéis estratégicos aí para manutenção e melhoria da qualidade do solo. Então, fechando aqui, olha, mostrando diversidade genética dentro da mesma espécie, a alface, e mostrando essa cobertura do solo, a boa cobertura do solo com material orgânico preparado numa área adjacente. Aqui eu vou caminhando, eu vou mostrar para você também, né, além dessa diversidade, olha aqui, da rúcula, né, a diversidade de espécies vegetais, os canteiros cobertos, e também a área adjacente que está sendo preparada para posterior cultivo de hortaliças, né, de olerícolas em geral, que é essa área aqui que está sendo cultivado com milho consorciado com a mucuna preta, né? Então é um consórcio preparando essa área para incorporação ao cultivo de olerícolas. Então é mais uma estratégia, né, de manejo agroecológico do solo, visando a sua qualidade e, consequentemente, contribuir para o equilíbrio biológico. Uma prática extremamente importante para que tenhamos sistemas em bases agroecológicas equilibrados, autossuficientes, é o manejo agroecológico do solo. Há inúmeras situações em que o agricultor pode se deparar. Mas um aspecto eu gostaria muito de chamar a atenção. Um pilar do manejo agroecológico dos solos é a oferta contínua de material orgânico para o solo. Essa estratégia é uma estratégia muito importante. Por quê? Porque mais da metade das espécies que vivem no solo se alimentam de material orgânico em decomposição. E esses materiais orgânicos, eles servem de alimento, portanto, para uma grande diversidade de espécies de organismos. E essa diversidade de espécies de organismos, ao ter oferta contínua de material orgânico, ela está atuando na decomposição desse material orgânico e a liberação dos nutrientes na camada superficial do solo, enriquecendo, melhorando quimicamente a camada superficial do solo. Então, esse é um ponto muito importante. No entanto, há sistemas
que não há espécies arbóreas, como esse que eu estou mostrando aqui. Eu estou em um sistema agroflorestal. Nesse caso, eu vou dar uma caminhada, vou circular, vou trazer você aqui para dentro, para você ver alguns componentes desse sistema que são essenciais, que são estratégicos nesse manejo agroecológico do solo. Me acompanhe. Eu vou mostrar para você, então, um grande parceiro que nós temos nesse sistema, nesse arranjo agroflorestal. Olha aqui, eu estou dando um giro aqui na parte de cima. Na parte de cima, que são o quê? A parte das espécies arbóreas, a parte onde as espécies arbóreas promovem, né, um extrato, né, ou formam um extrato que ficam por cima. Olha aí, várias espécies arbóreas, né, diversas espécies arbóreas, de 7, 8, 10, 15 metros de altura. Essas espécies, é muito interessante. Aí eu vou trazer aqui para o meio. Vamos aqui, vamos adentrar um pouquinho mais ao meio. E eu vou descer um pouquinho. Vou descer um pouquinho aqui a câmera e vou mostrar, olha aqui, ó. Vou mostrar no solo. Veja bem, essas espécies arbóreas, elas vão a grandes profundidades, né, os seus sistemas radiculares. Eu vou mostrar aqui, olha, você vai viajar comigo. Aqui, estou acompanhando o caule dessa espécie aqui, que eu estou aqui na frente, né, e vai até uns 10, 12 metros de altura, né, a parte aérea da árvore, né. No entanto, essa árvore, ela tem um sistema radicular bastante profundo. Fica muito difícil dizer qual é exatamente a profundidade, teria que fazer um estudo para isso. Porque também tem muitas influências para a profundidade da raiz. Não é só uma característica da espécie vegetal, também é em função do tipo de solo, se há presença de rochas ou não, enfim, tem várias influências. Mas o que é importante ressaltar, que pelo menos 1/3 disso que nós vemos para cima, aqui da espécie arbórea, tem para baixo. E muitas espécies, principalmente em regiões mais inóspitas, especialmente algumas partes do Cerrado, mais antiga, e em muitas situações também no agreste, essas plantas, até pelos seus próprios mecanismos de sobrevivência e condições ambientais um pouco inapropriadas, de solo e clima, muitas vezes, elas desenvolvem sistemas radiculares de forma muito profunda. Então tem espécies de árvores, arbustos de árvores, que as raízes são maiores do que a parte aérea. E o que fazem essas raízes? Essas raízes vão a grandes profundidades, absorvem os nutrientes, esses nutrientes se translocam dentro da planta, e quando caem, isso que eu estou mostrando aqui, as flores, as folhas, os galhos, aqui eu estou mostrando para você. Estou mostrando aqui para você o que realmente acontece. Essa grande indústria de busca de nutrientes às camadas mais profundas e quando libera naturalmente, né, folhas, flores, frutos e galhos que caem na superfície do solo. Os organismos que vivem no solo recebem esses materiais orgânicos, trituram, decompõem esses materiais orgânicos e os nutrientes são liberados
na camada superficial do solo. E parte desse material orgânico se transforma em matéria orgânica do solo. Tá? Então, esse é o processo que nós chamamos de ciclagem de nutrientes. Nos sistemas naturais, isso é altamente eficiente. Já mostrei para você outras vezes. Muito eficiente. No entanto, nos agroecossistemas, nos ambientes agrícolas, infelizmente, a maioria das pessoas desqualifica a presença das árvores. Então, esse é um processo, a ciclagem de nutrientes extremamente importante para a melhoria do solo, né? E esse próprio processo da formação da matéria orgânica, em função dessa produção contínua de material orgânico, ele ajuda a melhorar ainda mais a parte química do solo, melhora imensamente também a formação de agregados, que é a estruturação do solo, que isso aí é fundamental para a manutenção dos nutrientes nas camadas, os nutrientes requeridos para absorção pelas espécies que nós temos interesses agrícolas, para que ficam nas camadas superficiais do solo, e também para manter uma quantidade de água para atender às necessidades das plantas, para absorver, para atender às suas necessidades. Então isso é muito importante, esse processo da ciclagem de nutrientes. A partir dele desencadeia-se uma série de outros processos. Outro fator importante é que as próprias raízes das plantas, né, das árvores aqui, como eu estou mostrando essa aqui, dos arbustos, né, que eu estou dando uma geral aqui, das plantas herbáceas, sejam espontâneas ou cultivadas, elas também exercem um papel extremamente importante. A interação das raízes das plantas com os organismos que vivem no solo, principalmente com os micro-organismos, é um processo extremamente importante para a qualidade do solo. É um processo vital para a qualidade do solo. Muitas espécies, especialmente de micro-organismos, interagem de maneira muito dinâmica, muito eficiente com as raízes das plantas. E se nós fizermos um arranjo de plantas que tenha uma grande quantidade de raízes, raízes profundas, raízes medianas, raízes axiais, né? Ou seja, aquelas raízes mais finas que formam um grande fechamento, né? Um entrelaçamento, nós vamos manter os nutrientes ciclados, né, na camada superficial do solo, à disposição das plantas cultivadas. Um outro aspecto muito importante também, nesses arranjos de espécies arbustivas e arbóreas no ambiente de produção agrícola, é utilizarmos bastante, o máximo possível, espécies da família das leguminosas. Ou seja, são espécies que se associam a micro-organismos do solo e fixam o nitrogênio que circula no ar dentro do solo. E esse nutriente extremamente importante que circula dentro do solo na forma gasosa, eles são captados por meio dessa simbiose entre os micro-organismos do solo, né, grupos de bactérias específicas que se associam a leguminosas, captam nitrogênio na forma gasosa e passa por um processo de transformação dentro da planta. E quando liberam as folhas, flores, galhos, frutos, passa por esse processo de decomposição, estamos fazendo um importantíssimo enriquecimento do solo com nitrogênio, de forma que as plantas possam absorver sozinhas. Então há um processo contínuo de adubação nitrogenada por meio desse processo também.
Então são algumas estratégias de manejo agroecológico do solo, ou seja, a inserção dos elementos arbustivos, né, dos componentes arbustivos e arbóreos, que vão fazer esse processo. No entanto, em algumas situações, como as árvores demoram para crescer, uma estratégia extremamente importante é o uso de espécies de adubos verdes de ciclo rápido. São as espécies de adubos verdes anuais. Essas espécies arbóreas também exercem o papel de adubação verde, que são plantas melhoradoras do solo. No entanto, elas demoram alguns anos para se formar, para se tornarem adultas. Então é extremamente importante em alguns sistemas, que quando se trabalha de maneira mais adensada, de cultivos mais intensivos, trabalhar, mesmo que eventualmente não se trabalhe com árvores, mas colocar num processo de consorciação com culturas de interesse econômico ou em processo de rotação de culturas, a inserção da adubação verde. Então, essa é uma forma mais simples e mais barata de obter uma grande quantidade de material orgânico. Eu já falei isso algumas vezes, mas eu vou reiterar. É a forma mais simples e mais barata de obter uma grande quantidade de material orgânico num curto espaço de tempo e de uma maneira muito barata, de muito econômica, gastando-se muito pouquinho. E é extremamente importante também para outros processos, a questão da supressão do excesso da presença de plantas espontâneas, enfim, já dá uma dinamicidade nesse processo de ciclagem de nutrientes rapidamente, a fixação biológica de nitrogênio, essa interação dos sistemas radiculares dos adubos verdes com os organismos do solo. Então, essa adubação verde é uma prática muito eficiente como parte desse processo de melhoramento do solo, de manejo agroecológico do solo. Então, nós começamos com espécies, ou seja, permanentemente estamos usando a prática da adubação verde. No início do sistema, ou dependendo dos arranjos de plantas, o uso do adubo verde, da adubação verde, com espécies de ciclo curto, chamando a atenção para que sejam espécies diversificadas, para que nós não usemos a monocultura de adubo verde, e ao longo do tempo, em vários dos sistemas, é plenamente possível, desejável e necessário a inserção das árvores que vão crescendo e vão fazendo esse papel de melhoramento contínuo do solo. Então são algumas estratégias do manejo agroecológico do solo que são fundamentais para dar a autossustentação do ambiente agrícola, para que ele seja cada vez mais autônomo, para que nós tenhamos que interferir cada vez menos com aportes, por exemplo, de fertilizantes, até tornar-se totalmente desnecessário, para que esse sistema seja autossuficiente. Então são algumas estratégias importantes, algumas práticas, alguns processos importantes para o manejo agroecológico do solo e, consequentemente, olha aí, estou terminando agraciado aí com o canto do pássaro. Isso é muito legal, fazer essas tomadas, né, de imagens em meio real, trazendo o meio real para você e podendo curtir aqui a natureza e poder compartilhar informações valiosas para você. Bom, eu trouxe para você, então, uma experiência desenvolvida por um agricultor que ele trabalha majoritariamente com espécies olerícolas, mas também na composição do seu agroecossistema tem algumas espécies frutíferas, mas o foco principal para fins de geração de renda são espécies olerícolas. E para isso, ele realiza uma série de práticas para melhorar a qualidade do solo. Ele utiliza rotação de culturas, ele utiliza consórcios, ele utiliza o aporte de composto orgânico no solo, ele utiliza em outros momentos
aplicações de EM, que são um complexo de micro-organismos eficazes. Ele utiliza bocashi, enfim, utiliza uma série de alternativas, de práticas, de processos que são muito importantes para realmente realizar o manejo agroecológico do solo. Em alguns momentos também ele utiliza a adubação verde. E ele também utiliza o aporte de materiais orgânicos de outras produzidos no entorno por outras plantas, principalmente plantas arbustivas e arbóreas. Ele traz esse material orgânico para ajudar na cobertura do solo. Cobertura do solo, e logicamente, como uma forma de aporte de material orgânico para o sistema solo. Então, essas práticas, né, esses processos adotados, são de grande relevância para promover melhorias contínuas nos atributos físicos do solo, quer dizer, nos agregados, na sua porosidade, nos atributos químicos, os vários, neutralização da acidez, elevação do cálcio, do magnésio, do fósforo, do potássio, de micronutrientes no solo, né, de elementos químicos que são utilizados, chamados micronutrientes, o zinco, ferro, molibdênio, enfim. O nitrogênio, que é um macronutriente extremamente importante, que ele é continuamente utilizado, e também em vários momentos utilizam-se leguminosas para favorecer a fixação biológica de nitrogênio. Então isso faz com que haja um processo de melhoramento contínuo do solo. E esse solo, com uma ótima disponibilidade de nutrientes, com uma boa porosidade, sem impedimento de barreiras, camadas compactadas, as plantas estabelecidas nesse local, elas vão ter um bom desenvolvimento do sistema radicular. Vai ter uma grande diversidade de micro-organismos para interagir com a rizosfera. Isso afeta imensamente a questão do equilíbrio biológico. Essas plantas vão crescer muito bem nutridas, porque há uma disponibilidade equilibrada de nutrientes, e as plantas vão absorver de acordo com as suas necessidades peculiares, sem aquela preocupação. A preocupação não é adubar a planta, é melhorar o solo. E as plantas tiram dele, absorvem do solo os nutrientes que elas precisam, nas quantidades que elas precisam, nos momentos mais adequados, sem absorção de excesso, de forma equilibrada. Essa absorção de forma equilibrada vai haver o que? Uma metabolização adequada, ou seja, ao absorver esses nutrientes vão passar por um processo de transformação e formação de compostos químicos de maneira adequada, de maneira equilibrada. E, consequentemente, isso faz com que as plantas tenham uma grande resistência àqueles, toda e qualquer diversidade, não só com relação aos organismos chamados de pragas e doenças. Até para esses organismos se alimentarem dessas plantas, eles vão gastar muito mais energia por estarem equilibrados, os compostos químicos bem estruturados. Esses organismos vão gastar muito mais energia para obter os seus alimentos do que se estivessem se alimentando de uma planta desequilibrada nutricionalmente. Então esse é um ponto muito importante do manejo agroecológico do solo, para dar essa sustentação para esse equilíbrio nutricional
das plantas e elas serem muito menos atrativas para os organismos que delas se alimentam. Então isso é muito relevante. E como parte desse processo, eu compartilhei uma outra situação, outro case, né, de um sistema agroflorestal, já com a forte presença de arbustos e árvores, que na sua essência faz esse mesmo papel. Falei de ciclagem de nutrientes, né, falei de fixação biológica de nitrogênio, que esses arbustos, essas árvores, exercem esse papel de maneira muito eficiente e promove expressivas melhorias na qualidade do solo. E, como resultado disso, desses processos, solos equilibrados nutricionalmente, fisicamente bem estruturados, bastante adequados para o desenvolvimento das plantas e, com certeza, esses solos vão proporcionar uma qualidade ou uma estrutura, uma resistência muito maior às plantas e que isso favorece o equilíbrio biológico. Ou seja, a grande saída são os processos para que realmente, e não práticas específicas, a somatória de um conjunto de práticas que desencadeia-se um processo estrutural para que realmente haja um equilíbrio biológico no ambiente agrícola. E o manejo agroecológico do solo, ele é de fundamental importância para esse processo dentro de um olhar sistêmico, dentro de um olhar amplo.